Eu descobri, eu fiz São Camilo e tive a honra de ter como professora Leni Quirilos, Beth Carrara, né, que foram as minhas professoras desde sempre de voz. Eu fiquei muito feliz quando eu pude convidar a Leni para ser minha banca de mestrado e a Beth para minha banca de doutorado. Foi muito emocionante tê-las, porque os bons mestres é assim, né, a gente carrega para o resto da vida. E eu lembro que desde o segundo ano eu fiquei encantada por voz, eu não entrei por conta de voz, entrei por conta de fala e depois fui para a área de voz e não parei mais de estudar voz na vida. Eu acho que até hoje a gente estuda e faz curso e lê e vai trocando com os colegas, é assim que funciona, né? Mas eu queria trazer aqui para a live essa questão da onde começou a minha linha de raciocínio pensando no exercício. Porque a gente aprendeu, né, desde sempre que o exercício na área de voz era um material de trabalho muito forte para a gente conseguir fazer ajustes vocais diferentes, mudanças vocais, tal. Mas quando eu me formei, a gente não tinha nenhum estudo muito detalhado falando sobre tempo de exercício, dosagem de exercício, né? E aí eu me formei, fui para o HC fazer aprimoramento, conheci o Dr. Domingos Tissuji nessa época, e participava lá das reuniões, né, do grupo de voz dele e tal, e atendia em consultório, sempre estudei, né, fiz os grupos de estudos do SEV, que eu acho que a gente tem que agradecer aí o quanto que o SEV nos ajuda nessa questão toda de conhecimento de voz. E aí, na época, eu atendia no consultório, e atendi um paciente que tinha uma questão psiquiátrica leve, mas tinha uma questão psiquiátrica. E ele tinha duas coisas, ele tinha uma gagueira e ele estava com uma disfonia, uma afonia, e eu falei, poxa vida, olha só, duas coisas que eu amo, porque para quem não sabe, a minha primeira paixão é voz, mas a segunda é fluência, e eu adoro trabalhar com fluência. Mas aí esse paciente em particular, eu prescrevi alguns exercícios e eu perguntei, ele falou, quanto tempo eu faço? E aí eu falei, olha, pode fazer bastante, né? Tanto que você conseguir fazer no dia, pode fazer porque o exercício é bom e tudo mais. E eu atendia de terça e quinta. Na quinta-feira ele voltou, muito disfônico, com a voz muito ruim. E eu falei, poxa, mas você não fez os exercícios? Ele falou, Fiz o dia inteiro. Fiz o dia inteiro que você me passou, ontem o dia inteiro, porque como eu não estou trabalhando, e eu não estou entendendo nada, porque eu fiz bastante exercício. E a minha voz piorou. E ali foi a minha grande dúvida de, meu Deus do céu, olha a responsabilidade que a gente tem ao falar, ao prescrever, ao ter o cuidado do que a gente realmente indica, porque a pessoa faz o que a gente disse que era para fazer, e quando você não é específico ao prescrever, você pode cometer erros, e esses erros voltam, na verdade, para nós, e graças a Deus que ele voltou, porque imagina se ele não tivesse voltado, ele teria mantido isso. E aí, daí, eu fui fazer o meu mestrado com dosagem de exercícios em sujeitos normais na PUC, com o Henrique Olival Costa, que é um otorrino. Hoje em dia ele não está mais na PUC, mas tive o prazer também de tê-lo como professor, que é bom quando você tem pessoas que te desafiam, pessoas que te questionam, pessoas que querem que você prove por A mais B que se você está falando aquilo, então me fala por que você acha. E o Henrique tinha essa característica. E ele era médico, né? Então, para mim era interessante, porque eu tinha que discutir com ele uma coisa que para mim às vezes era muito óbvia. E foi um exercício muito bom. E a Leslie, né, a querida Leslie, que acompanhou todo o processo do mestrado. E do doutorado, eu evoluí, voltei para o HC, fiz com o Dr. Domingos Tissuji, e aí eu fiz com mulheres disfônicas, também com dosagem de exercício.
E eu acho, Jeová, que eu terminei o mestrado em 99. De 99 para cá, eu fico muito feliz como evoluiu. Como evoluíram os artigos quando eles vão falar de exercício. Como as pessoas hoje, na hora que vão escrever alguma coisa, elas colocam o tempo de exercício. Elas colocam quantas vezes. Mas até essa época, os trabalhos que a gente buscava tinha pouca referência de quantidade. Eles falavam do quê, mas não falava detalhadamente do como a gente tinha que prescrever. E aí, de lá para cá, né, que eu terminei em 2010, o meu doutorado, eu venho mantendo o meu interesse por essa área e cada vez, assim, todo curso que eu dou, toda aula que eu participo, eu também gosto de que as pessoas lembrem desse cuidado, dessa responsabilidade na hora que você vai prescrever o seu exercício de voz. Porque realmente, se não for uma ordem expressa, específica, você corre o risco de o exercício ser bom, mas o resultado ser ruim, porque a prescrição foi errada. Excelente, Márcia. Que bom que você não foi para a arquitetura. Né? Porque talvez, se você estivesse na arquitetura, a gente não tivesse tendo esse papo nesse momento. Pois é. Mas é meu hobby. Se você precisar de alguma coisa, você me fala, porque eu adoro dar palpite em casa. Então tá bom, vou trazer você a Maceió para você dar uns palpites aqui em casa. Pode contar comigo, pode contar comigo. Tá, Márcia, mas excelente. Que bom que você ficou realmente na fonoaudiologia, que você trouxe esses estudos, você sabe disso, que os seus estudos, eles ajudam muito a gente quando a gente vai trabalhar com exercícios vocais, né, no que diz respeito à dosagem em tempo. Então, é impossível não referenciar você, né? Então, a maioria dos estudos que eu vejo que trata de exercícios, eles sempre referenciam você. E eu lembro que Patrícia, na época do meu doutorado, fazia: Gel, você precisa deglutir a tese da Márcia Menezes para você se apropriar de como é que a gente vai gerenciar os grupos lá na pesquisa. Mas, Márcia, já que a gente está falando de exercício, né, a Mara, eu acho que há uns 10 anos atrás, ela fez uma divisão, né, para nos orientar. Então, ela trouxe conceitos do que seria método, o que seria técnica, o que seria exercício e o que seria sequência. Tá? Então, o que a gente está chamando de exercício? Essa discussão fez parte do meu doutorado, do meu mestrado, né? Que foi 96, 97, 98. Por quê? Porque depois eu queria fazer um trabalho com o exercício. E aí a pergunta era: isso é um exercício ou isso é uma técnica? Né? Era uma grande discussão. A Mara trouxe esse conceito, eu acho que foi muito bem-vindo, mas o exercício, ele é a tarefa fonatória a da ponta. Então, o que acontece? Quando você faz um exercício, ele é uma sonorização, exercício de voz de verdade, tem que ter voz. Uhum. Isso eu falo sempre também. Exercício de voz tem que ter voz. Tem que ter sonorização. Senão você faz exercícios de respiração, ok, você faz exercícios articulatórios, mas ele não necessariamente é um exercício de voz. Exercício de voz tem que ter som, tem que ter voz. E aí, isso é no meu conceito, tá, Jeová? Depois você me fala, se não for a tua, a gente bate esse papo. Mas o que acontece? O exercício, ele é a tarefa fonatória específica. Então, por exemplo, quando você faz vibração sonorizada de língua, né, ele é um exercício do trato vocal semiocluído, ok. Mas aquele grupo de exercícios, ele tem várias variáveis. Então, você pode fazer vibração sonorizada de língua com variação de grave e agudo. Este é um exercício. Esse porque aquela classificação que a Mara usava, né, eu acho que até agora ela está querendo reestruturar. Por quê? Porque a técnica, do jeito que está descrito na literatura mais antiga e tradicional que a gente tem no Brasil, vibrantes
É uma técnica dos sons vibrantes.